com Deus, porque o único meio para a gente entrar na presença de Deus, alcançar a vida com Deus, sendo purificado, justificado, livre do pecado, para ter a reconciliação com Deus, é por Jesus. Ele é o santo protetor, ele é o padroeiro, ele é o advogado, ele é o intercessor, ele é o mediador, ele é o caminho, ele é a porta, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Jesus é o que o Evangelho nos ensina, nos informa. Jesus, o que falta? As pessoas ser advertidas com a verdade do Evangelho e crer para que sejam salvas. Foi o que Jesus disse. Quem crê, crê em quê? No Evangelho, que é uma informação que nos dá o conhecimento dessa verdade. Que em Jesus nós encontramos a vida com Deus. Tudo o que precisamos. Não é dentro de nenhum ritual religioso. Não é dentro de nenhuma religião. De nenhuma prática. Nenhum mérito humano. Nenhuma devoção. A coisa alguma é em Jesus. Não há nenhum protetor, nenhum mediador, nenhum padroeiro, nenhum co-salvador ou co-salvadora. Não há medianeira. Entre nós e Deus, só há um mediador, Jesus Cristo. Não é pastor, nem papa, nem padre. Entre nós e Deus, só há um mediador. Não é igreja evangélica, católica, espírita, não é. Entre nós e Deus, só há um mediador, Jesus Cristo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 2, versículo 5. Porque há um só mediador entre Deus e os homens. Aquele que faz mediação do homem para com Deus. Ele está ele é a ponte para a gente chegar a Deus. Entre Deus e os homens. Jesus é o mediador por onde chegamos a Deus. Glórias a Deus por conhecer essa verdade. Porque eu também vivia na mentira, buscando outros meios e caminhos, como se fosse uma vida para Deus. Então, gente, as pessoas que estão dentro, como eu estava falando no princípio aqui, do sistema religioso católico romano, dentro da direção doutrinária que eles dão lá, aonde as pessoas recorrem a Maria, aonde as pessoas entendem que Maria, rainha da paz, padroeira, protetora, consoladora, olha quantos títulos, olha quantos méritos, olha quantas virtudes que só pertencem a Jesus. Eles colocam nesse personagem. Porque esse personagem dessa Maria, que a Igreja Católica apresenta para os seus líderes, para os seus fiéis, não é a Maria que a Bíblia revela. A Maria que foi mãe de Deus, ela nunca foi senhora. Ela nunca foi medianeira. Ela nunca foi intermédio para ninguém ir a Jesus. A Maria, que foi mãe de Deus, que a Bíblia revela, ela nunca fez milagre nenhum. Ela nunca foi advogada de ninguém. Ela nunca foi mencionada por Jesus para ninguém recorrer a ela. Jesus nunca ensinou isso. Jesus disse, vinde a mim. Ele não disse, vá à minha mãe. Se ele quisesse que fosse assim, ele tinha deixado na palavra dele, para a gente seguir a palavra dele. Mas ele não disse, vá à minha mãe. Ele disse, venham a mim. Eu sou. É ele que é, não é Maria. Maria, deixa eu explicar aqui, rapidinho para você entender. Você, meu amigo, que vive dentro do sistema católico romano, seguindo essa doutrina, nesse entendimento, eu quero que você dê ouvido, não estou aqui desfazendo de você, nem zombando da sua fé. Eu sei que você tem fé, vive por fé, mas se você quiser viver verdadeiramente em Deus, com uma fé que vai te fazer mais que vencedor, creia na verdade que a palavra revela. Não no que a Igreja Católica ensina. Não creia na Igreja Católica, nem nos padres, nem nos papas, como reza a profissão de fé aí. Creia na palavra de Deus, porque Jesus disse que bem-aventurado não é quem crê em igreja nenhuma, seja católica, evangélica, nem em padre, nem em papa. Jesus disse, bem-aventurado é os que ouvem e praticam a minha palavra. É a palavra dele. Então, meus amigos católicos, que vivem dentro da doutrina romana, do sistema católico romano, porque o sistema católico romano religioso é um sistema, é um objeto do Estado de Roma. Sabia disso? Esse sistema religioso é governado por Roma, onde fica lá o líder supremo desse sistema, o pastor presidente dentro da linguagem evangélica, que é o Papa. Está entendendo? Então estou aqui mostrando a você, meu amigo católico,
para você entender. Examine as Escrituras. Em canto nenhum você vai ver nenhuma citação de nenhum texto bíblico falando de nenhuma virtude dessas que o sistema católico dá a Maria. Você não vai ver a Bíblia dizendo em canto nenhum que Maria é alguma intercessora, que Maria é medianeira, que Maria é co-salvadora, que Maria é rainha de paz, é intercessora dos pecadores, roga pela morte, roga para livrar alguém da hora da morte. Não. Quem ensina isso é o sistema doutrinário católico romano. Aprenda uma coisa aqui, eu quero que você entenda. Eu estou levando a luz de Deus para iluminar sua mente, para que você saia do engano, para que não pereça, para que não sofra a vergonha e o desprezo eterno quando deste mundo sair. Maria não vai rogar por você, nem roga agora e nem vai rogar por você na hora da morte, porque ela não é Deus, não é advogada. Ela não está te contemplando, ela não te vê. Essa Maria que a Igreja Católica cria é uma mentira formulada pela influência do diabo para levar muitos ao engano, desviando do alvo da fé que é Jesus. Não é Maria, não é objeto, não é nenhuma entidade, não é nenhum homem, não é nenhum protetor. Jesus é o alvo da fé para todos que quiserem ter a vida com Deus é por meio de Jesus. O apóstolo João vai dizer, lá na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4, que a nossa fé em Jesus Cristo nos faz vencer o mundo. Só vai vencer quem tem fé em Jesus Cristo. O apóstolo João vai dizer que a nossa comunhão de fé é com o Pai e com o Filho. Em canto nenhum, nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem nenhum apóstolo, nem a Bíblia em canto nenhum vai citar Mãe de Deus, Maria. Isso quem ensina é a doutrina católica romana. A Bíblia em canto nenhum vai dizer que Maria é Mãe de Deus. E é isso que eu quero explicar a você agora. Maria, como mãe de Jesus, ela foi mãe de Jesus, o homem, não a mãe de Jesus, Deus. Está entendendo? Jesus teve que vir ao mundo como homem, nascer do ventre de Maria, para provar a sua humanidade. Entendeu aí? Então Maria foi mãe de Jesus, aquele corpo humano, o homem, não mãe de Jesus Deus. Porque antes de Jesus surgir ao mundo, ele já existia. Maria é criatura dele e não mãe dele. Porque se Maria fosse mãe de Deus, aí estaria dentro de uma heresia muito grande, dentro de uma complicação. Porque Jesus é antes de todas as coisas e todas as coisas foram criadas por ele, até a própria Maria. Isso fala de toda a criação. Tudo foi criado por ele e para ele. Sem ele, nada do que existe existiria. Então, se Maria fosse mãe de Deus, qual é a lógica? Quem é primeiro, a mãe ou o filho? Primeiro é a mãe, porque o filho vem da mãe. Só que Jesus, ele teve um princípio na existência como homem, porque ele nasceu do ventre de Maria como homem, para provar a sua humanidade. Mas como Deus, ele existe de antiguidade, de eternidade em eternidade. Ele já é antes de qualquer um, de Maria, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Jesus é antes de tudo. Ele disse isso. Antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão é muito antes de Maria. Jesus já existia. Então, para você entender, falta alguém lhe explicar. Você tem que ser ensinado. Ninguém aqui está colocando rebelião para você ser rebelde. Não. Nós estamos aqui levando ensino para lhe esclarecer. Ninguém tá... Ah, porque vocês não honram Maria. Como é que eu vou honrar uma pessoa que eu não conheço? Eu nunca vi Maria. Como é que eu vou prestar alguma honra a ela que eu nunca vi ela? Quem tinha que honrar era lá o povo lá que no tempo dela. Maria não existe não, gente. É um personagem da mente do homem. Quem existe é Jesus. Por que Jesus existe? Porque Jesus morreu, mas ressuscitou. Maria não ressuscitou. É outra doutrina mentirosa da Assunção de Maria que é ensinada para o povo da Igreja Católica. A doutrina católica romana é doutrina de demônios, irmãos. Contraria toda a verdade do Evangelho. Leva o povo que segue essa doutrina para o inferno. Eu não estou julgando, estou afirmando, estou falando a verdade. Só é você comparar o que ensina a doutrina católica, a doutrina dela, com o que ensina Jesus. Vai de encontro. Vai de encontro. O povo está lá oferecendo reza a Maria, prece, louvores, cântico, invocando Maria para salvar suas almas.
vão se perder. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que invocar, não é Maria, é Jesus. O único nome pelo qual o homem pode ser salvo não é o nome de Maria, é Jesus. Atos 4:12. Foi Pedro que disse isso. Outra mentira da Igreja Católica Romana diz que Pedro foi o primeiro papa da igreja. Pedro nunca foi papa de igreja. Pedro foi um membro da igreja que teve a vocação de apóstolo, não de papa. Pedro não foi pai de ninguém. O próprio Jesus disse, a ninguém chamei de pai e nem de mestre. No lado espiritual, como hoje fazem, dentro do sistema católico romano, onde diz que o papa é o pontífice. Olha para aí. É o pontífice, aquele que faz a ponte entre o homem e Deus. Eles dizem que é o papa. Pai espiritual. Ei, não é papa, nem pastor, nem padre. É Jesus. Jesus disse, ninguém chama de mestre e nem de pai. Então, outra mentira ensinada dentro da igreja, dentro da doutrina católica romana, estou falando da doutrina, tá? Que leva o povo a viver isso nesse entendimento, é maldito. Ensinam que Pedro foi o papa da igreja, o primeiro papa. A igreja de Cristo nunca teve papa. A igreja de Cristo, sempre Jesus, foi e será a cabeça. Ele é quem conduz a igreja. Ele é quem guia a igreja. Não é pastor, nem papa, nem padre. É Jesus. Esse ensino é maldito. Aonde o sistema religioso católico romano vai dizer que esse sistema é a verdadeira igreja. Jesus não deixou a igreja sistema religioso. Como também ensina dentro das igrejas evangélicas. Cada um diz que não, a igreja verdadeira é essa. Nós somos a verdadeira igreja de Deus. Nós somos o povo verdadeiro. É mentira. Porque o sistema religioso evangélico saiu do catolicismo, essa formação. Essa formação de igreja evangélica foi tirada do catolicismo romano. É outra miséria. Que leva muitos ao inferno. Dentro da doutrina dada pelos pastores das igrejas. Porque nós, como igreja de Cristo, não devemos seguir a nenhuma instituição, a nenhum líder. É a Cristo, a palavra dele, o Evangelho, a doutrina de Cristo. E a igreja de Cristo não é uma instituição religiosa, seja ela qual for, católica, espírita, evangélica. A igreja de Cristo são pessoas, não é uma instituição. A igreja católica romana é o objeto de Roma, não é a igreja de Deus. A igreja evangélica, seja lá qual for o ministério, é uma propriedade dos homens. É a igreja, a casa dos homens. Não é casa de Deus, nem igreja de Deus. Então, o povo tem que acordar, irmão. O povo tem que crer na verdade, tem que aceitar a verdade, para que sejam bem-aventurados. Então é isso que eu estou trazendo aqui. O sistema católico romano, a doutrina dele, leva muitas e muitas vidas a se conduzir no caminho do inferno. E se essas vidas não despertar, não der ouvido à verdade, quando morrer, triste será a eternidade de todos aqueles que partiu desta vida no caminho doutrinário das religiões, das igrejas, dos homens, seja quem for.